Acho que foi numa sexta-feira. Eu estava em casa e gostamos das sextas-feiras. Quando chegam é a hora das festas. Vamos nos vestir, nos preparar para sair para a festa, sair com uns amigos. Mas aquela sexta-feira parecia simplesmente um pouco diferente. Aquela sexta-feira foi algo único. Eu simplesmente não estava com vontade de sair. Eu não queria sair. Senti que, se fosse sair naquela noite, não voltaria para casa. Isso foi muito pesado em mim. Um medo me invadiu. Um medo que nunca senti antes. Lá vão os amigos batendo na porta. Bom, Mário. Venha lá fora. Vamos. Essa festa... Eu não saí. Não consegui atender a porta. Eu não conseguia falar. Algo me deixou de boca fechada. Algo aconteceu. Não havia chance de eu atender a porta. E quanto mais batiam na porta, mais pesado eu me sentia. Eu não ia voltar para casa. Eu simplesmente não ia mais voltar para casa. E comecei a ficar assustado. Então, talvez meia hora, uma hora depois. Finalmente, meu amigo teimoso parou. Eles finalmente entenderam que eu não ia sair ou que eu estava lá dentro. Eles também não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas eu fiquei em casa. Eu deitei no meu sofá. Era assim que eu deitava no sofá, de costas. Eu adormeci. Eu dormi profundamente. Quando eu adormeci, lembro de fechar os olhos. E lembro que são cerca de 9. Naquela noite, abri os olhos enquanto adormecia. Abri os olhos de novo tão rápido, quase como um piscar de olhos. Fechar, abrir e quando abri os olhos, o que percebi foi que meu rosto estava preso. E o teto? Meu rosto estava literalmente preso no teto. Então estou tentando. Me pego aqui me perguntando o que estava acontecendo aqui. E enquanto olho de lado, consigo ver meu corpo deitado no sofá. Então estou me questionando, como é que consigo ver meu corpo? Então acho que todo mundo sabe como é um balão, balões de aniversário e tal. Segure com a corda e solte, e ela quica no teto. Bem, era minha alma, quase assim. Me forcei para baixo. Agarro minha mão na parede e eu me empurro para baixo. E volto para a parede e balanço o rosto. Fiz isso 2 vezes. E na terceira vez, quando tento me empurrar para baixo, consigo ver meu corpo de novo. E foi de uma forma pacífica e repousante. Então comecei a girar pelo teto. Devagar. Comece a dar voltas em círculos. E estou indo cada vez mais rápido, sabe? Não tem nada no teto. Então estou tentando pegar algo, segurar em algo. E eu simplesmente não consigo pegar nada. E estou indo cada vez mais rápido e tão rápido quanto estou indo. Agora estou começando a ouvir essas risadas malvadas como demônios. Eles estão rindo. Consigo ouvir claramente ele indo muito rápido enquanto eu acelero. Não sei se vocês já viram filmes sobre uma máquina do tempo. Eu só quando a máquina do tempo desaparece e ela volta. Eu estava indo mais rápido. Foi o que eu vi. E me vejo nesse lugar grande, grande e escuro. Escuro, escuro. Tem árvores, árvores mortas. O chão, a areia era como cinza, o cinza sujo. Seja lá o que estivesse atrás de mim, consegui ver essas coisas, porque houve um momento em que está tão escuro que você nem vê sua mão na frente do rosto. Está tão escuro lá dentro que você não consegue ver nada. Mas o que quer que estivesse atrás de mim, eu não consegui olhar para trás. Mas eu consigo ver à minha frente. Tudo era árvores mortas e... estava apenas seco. Não há amor. Não há nada. Simplesmente morto.
E estou avançando devagar. E eu lembro o que vi em espírito. Quando eu estava fora do meu corpo, havia 5 demônios ao meu redor. E estavam cobertos de preto, quase como bruxas e feiticeiros se cobrissem. Alguns eram diferentes. Alguns deles têm rosto parecido com rato. Alguns parecem morcegos. Vocês assistem esses filmes? Esses filmes de Hollywood com demônios. Como demônios, eles descrevem demônios. Veja, Hollywood é baseada no anticristo. Bruxas e feiticeiros trabalham para Hollywood, então eles veem demônios. É por isso que eles lançam esses filmes, porque é exatamente assim que eles se parecem. Então eles fazem uma maquiagem, como máscara e modelos. E eles fazem filmes assim. É exatamente assim que os demônios parecem. Mas essas coisas são mais 10 vezes mais fortes. 10 vezes maior. Alguns deles têm olhos amarelos, olhos verdes, olhos de luz vermelha. Não são lindas luzes verdes ou vermelhas como luzes de Natal. São olhos malignos, perversos. Você sente o ódio. Como eles olham para você. Você sente esse ódio. Esse ódio é tão avassalador que nem mesmo um ser humano neste mundo tem tanto quanto esse tipo de ódio. Seria avassalador para nós. Isso automaticamente explodiria seu coração com isso. Ódio feio e avassalador. Enquanto eu avançava, algo chamou minha atenção. Meus braços estavam esticados. E o que chamou minha atenção foi isso. Eu não estava andando. Eu estava planando. E enquanto deslizo, estou com essas correntes comigo. Corrente com a bola na ponta. Eram tão pesados. Queria baixar as mãos, mas simplesmente não conseguia. Eu estava sentindo aquela dor. E eu lembro de ver esses demônios e ficava dizendo: Onde? Onde estou? Me solta. Eles não diziam nada para mim, mas olhavam para mim e riam. Eles estavam rindo. Era só isso que eles faziam. E eu consigo vê-los. Eles têm unhas bem longas, muito longas, unhas bem fortes e afiadas, como navalhas. Mas eles não respondiam para mim. Eles só estavam rindo de mim, rindo de mim. Então, conforme avanço, começo a ver esse grande túnel preto. Esse túnel era enorme e eu consigo ouvir o som dele. E estou começando a entrar nesse túnel e minhas mãos estão tão pesadas que preciso colocar no chão e já estou com dor. Eu simplesmente não consigo, mas ainda estou deslizando e para esse túnel enquanto alguns começam a entrar no túnel. No meio do túnel, um cheiro terrível começa a sair do túnel. Um cheiro que eu queria morrer. Esse cheiro era simplesmente horrível, horrível. Se esse cheiro estivesse na terra, a gente morreria porque isso é terrível. O cheiro é que não tem ar lá dentro. Não tem nada. Então tive que passar esse cheiro. E vejo uma pequena luz no fim deste túnel. E eu pensei comigo mesmo, ok, bem, assim que eu chegar naquele final daquela curva, aquela luz pequena, vou estar seguro. Mas eu queria morrer. Me senti horrível. E a palavra de Deus diz que esta é a segunda morte. É só o começo da segunda morte deles. Porque eu vou entrar nesse túnel, finalmente. Fui até o fim do túnel. Não via mais aquela luz pequena. Tudo era só que eu não via mais os demônios. Então eu só tô aí parado, ok? E então, de repente, essas chamas simplesmente surgiram do chão para cima. Muito forte. Esse é o som que eu ouvi. Sabe como abrimos as cortinas de manhã? Então é assim que o quadro se dividiu. Quando as chamas se dividiram, uma voz me disse: siga em frente, indo para lá. Então eu segui em frente.
Quando eu fui para frente, houve muitos gritos. Havia muito fogo. Eu vi muita gente lá. Havia muita gente gritando antes de seguir em frente. Não estou dizendo isso para assustar vocês. Não estou aqui para assustar ninguém. Só estou dizendo que isso é verdade. O que acontece depois da morte? Eu vi tudo isso. Vi rios de fogo. As pessoas estão queimando. Tem pessoas queimadas lá há muitos anos, centenas de anos. As pessoas sofrem queimaduras na carne. Eles queimam, 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 e a carne cai. E seus ossos ficam incandescentes, pretos e cinzas. E quando terminar, então a chama que sua pele, sua carne, começa a crescer de novo em você. E nas chamas recomeçam. E também vi larvas, rastejando pela sua carne, pelos seus ossos, e eles estão te comendo. Eles estão comendo sua carne. Pense, imagine você mesmo agora na Terra. Se você tem insetos ou larvas comendo sua carne, como você se sentiria? Mas você está pronto para o inferno. Não há nada que você possa fazer. Você tem que ir. Essa é a tortura. Essa é a sua tortura eterna, para sempre lá dentro. Vi adolescentes lá porque desobedeciam seus pais. Vi pastores porque estava escrito na palavra, pois eles me roubaram meu dízimo. Acho que cristãos, porque eles não queriam levantar e fazer nada por Deus. E depois, cristãos fazendo coisas em casa, pensando que ninguém os veria. Diziam, me arrependo, mas eles simplesmente nunca pararam de fazer o que continuavam fazendo e brincando, brincando, brincando com Deus. Ou você é quente ou você é frio. Mas eles são mornos. Eles continuaram jogando e brincando. Mas as chamas ali sobem ainda mais sobre os cristãos. Demônios te torturam de formas diferentes, até sexualmente. Eles podem arrancar sua cabeça. Eles podem sexualmente te atacar. Isso pode te cortar, pode te esfaquear. Eles rasgam suas partes íntimas e você ainda está vivo. Você pode sentir tudo o que está acontecendo. Eu vejo bruxas, vejo bruxos. Porque Satanás lhes disse que prometeria o reino se eles o servissem. O que era mentira, tudo o que ele queria era sua alma. Uma alma é 1 milhão de almas. Ao Senhor, sua alma é muito valiosa. Enquanto eu caminhava por essa rua de terra, havia fogo e eles gritavam. Gritavam e as pessoas diziam que me deixava sair. Me deixa sair, quero fazer o certo. Quero fazer o certo. Desta vez, prometo fazer o certo. Deixe-me continuar e contar ao mundo que este é um lugar real. O inferno é real, mas já é tarde demais. Por quê? Uma vez que temos oportunidade e nossas chances. Deus é tão misericordioso e amável. Ele te dá chance após chance após chance. E então corremos esse risco. É para lá que vamos. Também havia pessoas lá porque não tinham amor nem perdão pelos outros. É dito, orem pelos seus inimigos. Diz na palavra de Deus, se você não tem amor, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não tem perdão, você não pode entrar no reino dos céus. Porque Deus é amor puro. Todas essas pessoas que estavam sendo torturadas e queimadas, não há sono, não há descanso, não há comida, não há água. Você sabe como é. Às vezes ficamos sem água por um tempo. Cara, precisamos de água. Mesmo que não gostemos de água. Mas, cara, precisamos de água. Quero um pouco de água. Temos comida. Temos descanso. Quando chega a noite, você está cansado e dorme. Não tem sono lá. Esses demônios entram lá dia e noite e te torturam. E de qualquer jeito, nunca há descanso para você. Fogo ardente. Quer dizer, esse é o menor dos seus problemas. Não dormir, não beber e a tortura que você está passando com esses demônios. E enquanto começo a andar por essa trilha,
Havia rios, mas rios de fogo. E como posso ver dentro dos rios? Consigo ver esses olhinhos olhando para mim. E quase parecia que, enquanto eles subiam e desciam, parecia que estavam acorrentados juntos e andando, subindo e descendo enquanto queriam sair. Mas você podia ouvir os gritos deles, enquanto gritam, e você pode ver eles estendendo as mãos. Você pode ver o esqueleto. E depois, Deus conhece os pensamentos antes de pensarmos neles? Então isso é o pior que eu poderia receber. Eram as lésbicas. Aqueles eram os homossexuais. Esses são os homens gays. Eles estavam acorrentados juntos, caminhando nesses rios de fogo. Alguns tentam sair. Já era tarde demais. E enquanto caminhamos e enquanto eu caminho por essa estrada, por todo esse fogo, por todos esses rios. E comecei a ver muitos cruzes. E fogo por toda parte, e você vê demônios cutucando suas partes íntimas com essas espadas. Enfiar as partes íntimas deles até o fundo. E saindo pelo peito e em direções diferentes, mas começam pelas partes íntimas. É pecado. Assim diz, é melhor cortar sua mão fora do que queimar a mão e o corpo no inferno. Essas eram as pessoas que tinham isso. Estavam presos ao pecado da pornografia e masturbação. Masturbação, desejos sexuais. Isso é da natureza humana. E deixe-me falar algo que os demônios vão dizer a eles lá dentro. Os demônios chamam eles de humanos burros. É assim que eles falam. É assim que eles pensam em nós, que somos burros porque somos tão burros de ouvir cada pequena mentira. É o que o inimigo diz. E vi muitos desses cristãos lá por causa disso. Eles dizem bem. Muitos cristãos dizem, ei, ouvi o diabo me dizer isso. Eu ouvi o diabo bem, porque não conseguimos ouvir Deus. Mas por causa da escravidão em que estamos, do pecado em que estamos. E também por não se amarem. Não se amarem. Volto a falar isso. Não estávamos no reino dos céus. Não há amor, nem arrependimento ou perdão. Tem cristãos lá dentro porque eles não perdoavam. Eles simplesmente não perdoavam. Deus diz que, se eu perdoei seus pecados e não os lembro mais, por que você não pode perdoar? Mas agora já era tarde demais. Eles queriam perdoar. Eles gritam, eu te perdoo, eu te perdoo. Me tira daqui. Quero ser libertado. Quero fazer o que é certo. Quero ir falar a palavra. Eu quero ir. Eu só quero viver minha vida por você. Mas diz que é tarde demais. Já é tarde demais. É assim. Eu queria sair. Eu já estava com tanto medo. Eu não queria ver mais nada. Eu não queria ver mais nada. Eu só queria me curvar no canto ali onde quer que fosse cair. E eu queria fechar os olhos e não queria mais ver nada. Mas seja o que for, ele controla você. Fui controlado para ver e seguir em frente. E nossas mentes carnais achamos que, bem, eu posso lutar contra eles, posso fugir deles. Não, não tem para onde fugir, não há onde se esconder. E você não pode lutar contra essas coisas. Eles são 10 vezes maiores que você, 10 vezes mais forte que você. E não há lugar nenhum, nenhuma chance. Você sempre sai em pedaços, sempre queimando. Que é em celas. Tem celas lá dentro, igual na prisão. E todos que estavam nessas celas eram os que criaram mais crimes, mais pecados em suas vidas. Também vi bruxos e bruxas mordendo a própria pele. Eles estão tentando beber o sangue deles, porque não tem água lá dentro. Eles pensaram que se eu mordesse minha carne também, posso beber sangue. Então era isso que eu pensava. Mas essas foram as palavras que me vieram à mente quando vi feiticeiros mordendo a própria carne. E essas são as palavras porque, quando estavam na terra, eles sacrificavam humanos, eles sacrificam animais.
E eles beberam sangue e comeram a carne do sacrifício que fizeram. Por isso eles estavam queimando, incendiando, trotando, para comer a própria carne. À medida que sigo em frente, passo por isso. E em cada cela que está lá, há bruxas e bruxos diferentes para o pecado. E dá para ver essa velhinha toda ali. E ela olhou para a porta de saída da cela. E seu rosto estava mudando. Pessoas diferentes. E foi isso que ela fez no mundo. Ela se transformaria em pessoas diferentes. E ela estava usando. Era o poder de Satanás. Destruir cristãos. Destruir as igrejas. Mas as celas são quase como se fossem prisões na terra, onde há muitas celas, porque você também comete um crime lá em cima. Não há diferença lá que você cometa um crime. E demônios te torturam, queimam e fazem o que querem com você e não há saída. Sem saída. E continuei. Enquanto eu continuava andando, eu vim para este quarto. Este grande quarto feio e cinza escuro. Mas você pode ouvir. Você ainda consegue ouvir todos esses gritos. Todos esses gritos. E havia um caixão no meio. Havia um grande caixão preto. E havia demônios dançando ao redor desse caixão e havia um buraco no meio do caixão, como um A, quase em direção ao coração. E enquanto dançavam, continuavam cantando: Nós adoramos Satanás. Nós adoramos Satanás. E consigo ouvir quase música de rock, igual que eu costumava ouvir Pink Floyd e todas essas músicas de rock. Porque isso também é satânico. O rock foi criado por Satanás. Eu consigo ouvir essa música, mas, em vez disso, as palavras eram diferentes. Eles adoravam Satanás. Eles diziam que Satanás é nosso Senhor. Como crianças dando voltas nessa caixa. Eles continuavam furando o buraco, cutucando o buraco, dia e noite. E eu consigo ouvir alguém gritando e gritando e gritando e gritando. E havia um pastor lá dentro. Um pastor porque estava roubando a Deus, pois eles me roubaram meu dízimo. Mesmo não só os pastores, mas há muitos cristãos que privam Deus do dízimo. Eles não dão a Deus o que precisa ser dado. Deus não é um garçom, é rei. E nós, quando você ama a Deus, recebemos o que pertence a Deus. Mas esse pastor estava lá porque tinha uma casa grande, um Rolex grande, carros. E porque ele estava roubando Deus, essa era a sua vida eterna ali, sendo torturado por esses demônios. Enquanto eu sigo passando. E nas cruzes que vi, havia muitas pessoas sendo torturadas. Não só nas partes íntimas, por causa da masturbação e pornografia. E seus desejos sexuais. Mas também havia pessoas nas cruzes sendo torturadas. E esses eram os cristãos. O que eles chamam de hipócritas. E Deus não gosta de hipócritas. Eles faziam coisas não por causa do coração. Eles faziam coisas para parecer bem na frente das pessoas. Mas, no fundo, eles os odiavam. Eles se odiavam. Há cristãos que acordam de manhã, dizem: Deus, por favor, não deixe essa pessoa estar lá hoje. Sério, Deus escuta essa oração. Deus é amor. E para nós, cristãos, precisamos lembrar, não somos perfeitos, mas temos que fazer a coisa certa. Temos que amar. Precisamos disso. Esse amor de Deus em nossos corações para fazer. Seguir em frente e ouvir o que Deus quer que façamos. O amor é a chave. O amor é poderoso. O amor quebra as correntes inimigas. Há homens e mulheres lá porque em seu casamento havia luxúria, pornografia, o adultério, a pornografia, os desejos sexuais que eles tinham, que é vaidade, é uma escravidão com o inimigo. Deus criou nosso casamento para ser limpo e puro para Ele. Muitos cristãos estavam envolvendo casais em seus casamentos. E então arrependam-se. Muita gente lá dentro gritando e gritando. Eles passaram por coisas piores.
Eu quero dizer, eles estavam sendo realmente torturados de várias formas, porque das coisas nojentas que fazemos sexualmente no quarto, com animais e tal. E eu continuei e continuei. Finalmente vi esse topo aqui que estou subindo para essa colina depois de ver todas essas cruzes. E o que me pegou foram os gritos e os demônios. Eram enormes e eles sabem o jeito de te aterrorizar. Querem simplesmente destruir sua vida. E até eu vi pais que precisavam disciplinar os filhos. Realmente ser os pais da sua casa. A mulher orando pela sua casa para guiar seus filhos a Cristo. E eles não fizeram o trabalho deles, porque esse era nosso trabalho. Então, basicamente, você está dizendo para seu filho e sua filha irem para o inferno. Eu vou para o céu, para onde você acabou indo por não fazer a vontade de Deus. Então, comecei a subir uma montanha. Eu já não aguentava mais. Não podia mais suportar. Eu só queria água. Precisava de água. Eu só queria um pouco de água porque minha boca estava muito seca e eu sentia o calor. Consigo sentir o fogo. Continuei subindo. Grande morro. Finalmente cheguei ao fim dessa colina. E tudo se fechou atrás de mim. E eu fiquei lá parado. Minha mente já está traumatizada por completo. Eu já estou. Não sei mais o que vai acontecer. Tudo que sei é que fiquei feliz por não estar vendo mais nada. E então um grande anjo, um anjo de 2,15 metros, lindo, com cabelo loiro grande, sem asas, só uma túnica branca. Esse anjo tinha uma grande espada na mão. E ele chamou meu nome. Ele disse Mário. Mário. Ele teve que me chamar 2 ou 3 vezes, porque eu estava com muito medo. Eu não queria mexer uma mão porque não sabia o que ia me agarrar. E eu o admirava. Ele disse a Mário, você sabe onde está? E eu olhei para ele e disse não. Ele disse que se hoje fosse sua hora, essa será a sua parte. É aqui que você vai passar a vida eterna. Isso é um inferno. Ele disse que isso é o inferno. Ele diz quem é seu Deus. E eu disse que não sei. E eu me lembro dessas 2 pessoas chamadas Ronnie e Mike. Havia 2 cristãos que saíam do ônibus para buscar as crianças pequenas e nos buscavam para a igreja. Quando ele me ensinava com a Bíblia e disse, Jesus te ama, olhar, era o que eles falavam para mim. Então uma janela se abriu. E eu vi os 2 vindo em minha direção. Olha, Mário, Jesus te ama. Quando disseram Jesus, a janela se fechou. E o anjo falou comigo novamente e disse, quem é o seu Deus? Eu disse, sim, Jesus. Ele diz, grita o nome do teu Deus. E eu gritei bem alto, Jesus, e ecoou pelos túneis. Jesus, Jesus, Jesus. E foi aí que voltei para o meu corpo. E eu abri os olhos e não conseguia respirar. Estava recuperando o fôlego e eu estava tão assustado que não queria sentar. Eu não queria fazer nada, porque não sabia se essas coisas iam me pegar. Eu só tinha medo que as luzes estivessem bem ali. Eu poderia ter simplesmente acendido as luzes e não conseguiria me mexer. Fiquei ali. Finalmente me sentei e estava de cabeça baixa. Eu estava arqueado. E as palavras que me vieram foram, Senhor, me perdoe. E eu me ajoelhei e lembro disso. E eu disse, e levantei as mãos e disse, Jesus, por favor, me perdoe por todos os meus pecados. Eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo. Deus, eu disse, eu não quero ir. Eu não quero ir para esse lugar. Por favor, me perdoe. Eu disse. E então, à noite, lembro de um pequeno zumbido, tipo um zumbido da sola dos meus pés, dentro dos pés. Até a minha cabeça. Saiu.
E a partir daí, fazem 19 anos, me livrei das drogas, do álcool, do tabaco, do pecado. Não somos perfeitos. Ficamos aquém. Porém, uma vez que amamos a Deus, passamos a odiar o pecado, assim como Deus odeia o pecado. Ele te ama, é o pecado que ele odeia. Você já viu seu cachorro voltar para comer o próprio vômito? Você já viu um cachorro vomitando e lambendo o vômito? Isso não parece nojento? É assim que Deus vê nosso pecado. O pecado é o que ele odeia. Mas, a partir desse momento, Deus me livrou. E foi aí que comecei a andar com o Senhor. Foi aí que soube que tinha recebido um chamado dele.